Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Espaço Cultural. Na edição do programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês o Museu Pelé, situado aqui no Centro Histórico de Santos. A partir de agora, você vai ver fotos, vídeos, curiosidades, troféus. Sabe aquela chapéu que o Rei Pelé usou no final da Copa do Mundo de 1970 contra os italianos no Estádio Azteca? Pois é, você vai ver este chapéu original aqui no Museu Pelé e outras tantas curiosidades. Tudo isso a partir de agora no programa Espaço Cultural, que entra no ar pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural desta edição. E como eu disse na abertura, no primeiro bloco do programa, nós vamos conversar com a Marjorie Medeiros, que é a coordenadora aqui do Museu Pelé. E nós vamos começar a conhecer este fantástico trabalho realizado aqui, deste que foi e continua sendo o maior jogador de futebol que o planeta já viu. E aqui um acervo simplesmente fantástico, que no meu modo de ver é, entre aspas, pequeno pela grandeza do que este homem representou para o esporte. Mas, de qualquer forma, eu estou ao lado da Marjorie, que vai nos mostrar e contar curiosidades. Pelé, cidadão do mundo, esta sala denominada. Marjorie, muito obrigado por receber a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar no programa. E também é um grande prazer em apresentar o museu de um mito do futebol brasileiro. O homem mais conhecido do planeta. E simples, né? E simples, um homem você que muito... lida bastante, né? Às vezes ele vem ao museu, ele vem visitar ou receber alguma autoridade. Sim. Agora mesmo ele recebeu a tocha aqui. Esteve aqui, né? Esteve aqui recebendo a tocha e também ele recebeu uma condecoração olímpica. Foi a única pessoa que nunca participou de Olimpíada alguma e recebeu essa comenda, né? Aliás, o Brasil nunca conquistou uma Olimpíada justamente por causa disso, porque o Pelé nunca jogou o que ele fala. Aliás, aqui, Pelé, cidadão do mundo, esta sala representa ele com as personalidades do mundo. Diversas personalidades do mundo. Que ele é uma pessoa, ele visitou mais de 80 países, ele tem presentes de todas essas partes do mundo. Tá. O acervo dele é espetacular, porém, aqui no museu só uma parte está sendo exposta. Mas nesse espaço nós temos várias imagens do Pelé com essas personalidades, com Nixon. Ronald Reagan. São Nixon, né? Desculpa, com Nixon. Aqui nós temos Muhammad Ali, que faleceu recentemente. Temos um vídeo que passa outras imagens, além das que estão expostas, com a Rainha Sílvia, com o Schumacher, Ronald Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos. Aqui o Papa. Né? Enfim, é verdadeiramente um cidadão do mundo. Né? E aqui neste acervo, aliás, isso tudo pertence a ele aqui. Pertence a ele. A parte de objetos ele doou para o museu. Tá. Agora, só essas imagens ainda pertencem a ele. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Se não me falha a memória, é a rainha. É, né? A Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. E ele, a caráter, vestido com o uniforme do Santos Futebol Clube. Aqui também várias personalidades. O Ford também foi presidente dos Estados Unidos quando ele jogou pelo Cosmos de Nova York, nos Estados Unidos. Quando ele encerrou definitivamente a sua carreira no ano de 1977, quando ele saiu do Santos, se despediu em 74, em 77 foi ele quem levou o futebol para os Estados Unidos. Um sucesso danado essa sala, Pelé, um sucesso. Muita gente visita e muita gente gosta. Legal. E a procura aqui é constante, né? Temos uma boa visitação. Tá. Isso tudo, todo esse espaço aqui, Marjorie, pertence ao Museu Pelé. Todo ele foi única e exclusivamente criado para o Museu Pelé. Esse espaço, esses são dois blocos, um que é expositivo e outro administrativo. Eles estavam em ruínas. Perfeito. E o objetivo do restauro, da reconstrução, foi com a meta de instalar o Museu Pelé aqui. Porque o Pelé,
Ele é de Três Corações, mas ele se... Minas Gerais, se criou raízes, né? não só criou raízes, mas ele se tornou conhecido graças ao Santos Futebol Clube. Sem dúvida. E a vida dele na cidade de Santos. Então, para ele, não seria um lugar melhor do mundo em colocar todo esse legado que ele adquiriu ao longo da sua trajetória esportiva e de vida particular na cidade de Santos. Legal. Nós temos várias coisas para mostrar. Vamos descer ali, Marjorie, para a gente... Mas ficou bonito, né? Ficou. E com relação à segurança de luz? Temos tudo câmeras e sistema... Sabe o que aconteceu aí com do Museu de Arte Sacra e Casa do Trem. Casa do Trem também, roubaram as armas do homem. Aqui tem sistema de câmeras, só olhar ali nos cantos e nas janelas também, tá tudo... Aqui é toda aquela sala que você falou, que é a sala da... Não, aqui são os casarões que foram pensados para a implantação do museu. Tá. Esses casarões eram significativos para a cidade de Santos. Eles foram construídos nesse tamanho porque achavam que Santos seria a capital do estado de São Paulo. Pela riqueza que circulava na cidade graças ao café. Aí esses dois blocos ficaram abandonados e eles ficaram aqui, ó. Ficaram abandonados, ficaram nesse estado. E dentro do projeto de revitalização do centro histórico, foi pensado na implantação do museu aqui. Muito bela, gente. Dá uma olhada como era, como está hoje, que é aquele prédio ali, né? Nós estamos vendo. Aquele é datado de 1902, 1903, aquela foto. Tá. E hoje se construiu esse magnífico prédio que hoje está localizado aqui, o Museu Pelé. Nós vamos mudar um pouquinho, vou mostrar mais curiosidades para vocês ao lado da Marjorie Medeiros, que é a coordenadora aqui do Museu Pelé. Vamos lá. Bom, Marjorie, agora aqui nós estamos já em outro ambiente, ainda dentro, claro, do Museu Pelé, que é gigantesco. 4 Copas e um rei. São 4 Copas do Mundo disputadas por ele. Por ele. E apenas um rei. Tá, vamos chegar aqui mais perto, só vou ler aqui um pouquinho, Paulo. A história da participação de Pelé em suas 4 Copas do Mundo poderia ter sido inventada pelo mais criativo roteirista. Participou de 4, ganhou 3, 58, 62, em 66, devido àquela bagunça lá, tiraram o Paulo Machado de Carvalho, o Brasil não foi bem, machucaram o Pelé, os portugueses deram pontapé, e em 70 veio para glorificar e para mostrar que eu sou o rei, não ele, né, Pelé. E aqui tem toda a história, né, das Copas. Essa é uma exposição temporária que enfoca toda essa trajetória do Pelé nas Copas. Graças a isso, ele ganhou um Guinness Book por o único jogador que participou de 4 Copas do Mundo. Que começou em 1930, como vocês podem ver aqui, 30, 34, 38, depois até 1950 nós não tivemos, devido à Guerra Mundial. Voltou a ter em 1950. Pelé ainda um garotinho, né? Diz ele que sofreu com aquela derrota do Brasil em 50 no Uruguai, para o Uruguai no Maracanã, e o Maracanã foi construído para isso. Aliás, está aqui, 16 de julho de 1950 foi quando nós tivemos a primeira Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Ali significa alguns documentos da época que ele ganhou, um álbum de figurinha, e graças a essa Copa é o que o Pelé faz a promessa para o pai. De 1950. Ele escuta no rádio. E a promessa. Aliás, conte essa história com calma, Marjorie. Nós temos o rádio. Nós temos o rádio em que o pai dele, o Dondinho, estava escutando o jogo e quando o Brasil perdeu, disse que foi uma desolação, e ele promete para o pai que ele ganharia uma Copa. Isso em 1950. Em 1950, um menino. Isso não é, como o Pepe conta algumas histórias, que você também conhece, o Zé Macia, exemplo de pessoa, um cara são ótimos. Espetacular, que muitas coisas que ele não é lenda não, e essa que a Marjorie também está falando, de 1950, também não é lenda. E para comprovar aquilo que disse o Pelé, em 58 o Brasil sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez, ali já despontava como o maior jogador do mundo, né?
Você acompanhou também, né? Não foi Sim. só eu, não, né? Não, imagina. Futebol é um esporte, nossa, envolvente. Aliás, Dizem que mulher não gosta de futebol, mas é muito bacana. São táticas. Você trabalhou no Santos também, né? Trabalhei no Santos. Trabalhou? Nós montamos o Memorial das Conquistas. Que eu estava lá na inauguração. A pesquisa é minha. E ele continua assim, né, Marjorie? Onde o Pelé chega é aquele tumulto. Né? Onde o Pelé chega, nossa, é impressionante. Ele para, onde ele estiver, as pessoas param, vão falar com ele. E ele é sempre muito atencioso, dá atenção a todos. E eu sou testemunha disso. Quando eu tinha o cabelo branco, uma vez eu bati uma foto com ele e eu sou testemunha disso. Aqui nós temos mais quadros, né? Essa é a primeira premiação aqui que é a seleção de 58. 58. Aqui é a seleção de 58. Nós temos aqui também, ó. Esse Garrincha. É um espetáculo. Didi, Pelé, Vavá, Zagallo. Zagallo, imagina. Gilmar, Santos Neves, Zagallo, enfim. Foi o time de 1958. Zito. Bellini, né, que era considerado o galã da época, não sei. Todas as mulheres falavam. Diziam que ele era o galã. E aqui nós temos mais curiosidades. Aqui essa é a primeira premiação que ele recebe, intitulada Taça Russa. Essa aqui, a primeira. Foi o primeiro prêmio que ele recebeu no vestiário do jogo. E aqui, ó, recebendo essa, né, que é a primeira que ele recebeu. Vem para cá, mas mostre para nós aqui coisas. Mas o prédio é grande, então, né? Vale a pena visitar. Como é que funciona aqui a visitação? A visitação é de terça a domingo, das 10 até as 18, mas a bilheteria fecha às 17. E nessa época de férias agora? Mesmo horário. E a procura, principalmente para quem é de fora, né? Muita gente do interior. É mesmo? Muita gente do interior. Aliás, você recebe turistas internacionais do mundo inteiro. Também. Hoje teve um rapaz da Coreia do Sul. Olha que interessante. E hoje vem a equipe da Itália também. Não sei se ainda continua, mas lá na Vila Belmiro às vezes paravam uns japoneses, coreanos. Aqui também. Aqui também, para visitar a Vila Belmiro, que é o templo sagrado do futebol. Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos conversando com a Marjorie Medeiros, que é a coordenadora aqui do Museu Pelé. Nós vamos dar uma voltinha aí e daqui a pouquinho eu retorno com o terceiro bloco para mostrar esta beleza que é o Museu Pelé aqui no Centro Histórico de Santos. Depois do intervalo, até já. Bom, muito bem, nós estamos de volta do programa Espaço Cultural ao lado da Marjorie Medeiros, que é a coordenadora aqui do Museu Pelé. Nós falamos a respeito da Copa do Mundo de 1970, de 58, quando o Brasil conquistou o primeiro título. Aqui o andar da Copa do Mundo de 62, na qual o Pelé acabou se machucando. Enfim, algumas recordações aqui também, né? Que foi uma Copa importante, apesar do Pelé não ter jogado ela toda, né? Não, Quem jogou realmente foi o Garrincha. Mas Pelé participou. Só de botar a camisa no primeiro jogo já assusta o adversário, né? Aliás, quem disse isso foi o próprio Dorval. O Edu já cansou de falar isso para mim. Só de saber que ele ia colocar a camisa, já assustava. A camisa verde e amarela, ela... Esse é o Coutinho, né? Que também foi, durante muito tempo, companheiro dele, enfim. Se você vier visitar o museu, você tem, além dos objetos, você tem esses documentários das Copas referentes aos mezaninos, 58, 62, 70, né? Tanto em inglês quanto em português. Agora tem uma que é inesquecível também, que é a Copa do Mundo de 70, que nós vamos conhecer o mezanino lá embaixo, tá bom, gente? Vamos lá. Sem Pelé, o Brasil fica muito fraco. Tá ali uma frase escrita ali. Quem é Amarildo? Que ficou no lugar do Pelé em 1962. Gente, realmente um acervo fantástico aqui no Museu Pelé, onde nós estamos visitando e mostrando para você, telespectador da TV Câmara de Cubatão, também pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. E aqui é o mezanino da Copa do Mundo de 1966, na quando Inglaterra. O Brasil, mais uma vez, saiu... o Brasil não, o Pelé saiu machucado, e os portugueses bateram,
E olha que foto bonita. Esse é um grande amigo também que eu tive quando era repórter esportivo, o Lima. Que é daqui de Santos, Jair, Furacão da Copa de 70, né? Enfim, são aqui, ó, rapidamente, ó. Garrincha, Djalma Santos, Paulo Henrique Bellini, que era considerado o rei da balada, Altair, Fidelis, Rildo, Denilson, Brito, Manga, Orlando, e lá embaixo continua Jairzinho, Lima, Gerson, Tostão. Esse era o time de 1966. Zito, Edu? Zito, que recebeu o Zito. Um homem que tinha respeito no Pelé, é verdade? O capitão, era o capitão do time. O Pelé comia na mão, miudinho. E essa é mais uma história que não é lenda. Aqui o Pelé vestido de goleiro, quando uma vez ele jogou no gol. Enfim, são memórias fantásticas. E aqui, quando ele saiu machucado da Copa do Mundo de 1966, quando ele, infelizmente, os portugueses acabaram batendo nele. Agora vamos para a consagração, né? Que é 1970. Aqui é o mezanino da Copa do Mundo de 1970. Aqui foi a consagração definitiva do futebol brasileiro e também do Rei Pelé, que foi a sua última Copa do Mundo. Essa é a réplica, né? Da camisa que o Brasil jogava em 1970. É a camisa dele, do Pelé, no qual ele usou. Tá, vocês podem ver aqui, ó, que não é CBF, é CBB, Confederação Brasileira de Desportos. Na época, foi a Copa do Mundo que deu aquele problema com o presidente da República, o Dadá, Maravilha, centroavante, enfim. A réplica não tinha patrocinador, não tinha nada. Não, tinha antigamente, nada, agora, hoje... E essa foto aqui, você falou pra mim que faz um sucesso danado. É uma escultura do Pelé, da mesma altura, mesmo tamanho, é impressionante. Pelé tem quanto? 1,71, por aí, 1,70? Será que chega a isso? 1,70, acho que 1,73, por aí. Ah, tá. Gente, que impressionante, É impressionante, né? Igualzinho os dentes, os olhos. Olha, gente, deixa eu posso chegar mais perto aqui, Marina? Estênio, depois você dá uma olhadinha aqui, o Michael, dá uma olhadinha aqui, que eu não sei se vocês já fizeram isso, mas se você se bastante do vidro, parece que... Parece, né, que é praticamente ao natural. Depois, faz esse teste aqui, vem cá, Estênio. Estênio é o nosso produtor, você já o conhece. É uma cópia exata. Velho, ou se eu me enxergo. Mas você vai se aproximando do vidro e você parece que é o natural. Faz esse teste. Dá a entender que é um movimento. Parece que vai se movimentar, gente. É um negócio impressionante. Ô Jefferson, vem cá. Vamos ver se... Vem cá, por favor. Jefferson também é um dos nossos produtores. A Marjorie você já conhece. Sim. Eu disse a ela que quanto mais você encosta no vidro, não sei se você já fez esse teste aqui, quanto mais você encosta no vidro, mais parece que a imagem vai se movimentar. Vê se é impressão minha. Sim, você consegue... O brilho dos dentes, os olhos... É uma perfeição, né? É perfeito. Sensacional. O São Paulo tem assim, mais ou menos? Você já conhece? Não tem, infelizmente não, mas... São Paulo tem uma bicicleta do Diamante Negro. Tem. Tem um boneco. Nunca mais vai existir. Mas o acervo também, para quem está em casa, para quem está acompanhando, vale a pena, né? Um abraço. Obrigado, viu, Jefferson? Gente, aqui é a réplica, né? Da Copa do Mundo de 1970, como a Marjorie falou, mas tem o outro lado também, né, Marjorie? São dois mezaninos com referência, dois mezaninos com a mesma temática, 1970, que é a Copa que realmente deu ao Brasil toda a fama como país do futebol, né? E esse jogo foi o jogo mais difícil de 1970, que foi contra a Inglaterra, e ali está o timaço do Brasil de 1970. Ali está Félix, Jair, Pelé, Rivelino, Clodoaldo. Clodoaldo, que vem também nos visita de vez em quando. Tostão, Everaldo, Piazza, Gerson, Brito e Carlos Alberto Torres, que era o capitão da seleção brasileira. E aqui o Pelé, dá uma olhadinha aqui, imagina, vem cá. Aqui o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, que é considerado, e até hoje, que segundo quem jogou com ele, quem viu, quem não viu, nunca mais vai ver. Por isso que tem este museu fantástico aqui no Centro Histórico de Santos, o Museu Pelé,
que você pode visitar segunda, terça a domingo. Terça a domingo, menos segunda. Terça a das domingo, 10 às 18. das 10 A bilheteria às 18 fecha horas. às 17 horas. Não precisa ligar, marcar horário. Se vier em Excursão, grupo, como é que é isso? tem que ligar. Tá. Precisa ligar ou Marcar. mandar e-mail para ADM Museu Pelé, Tá. @santos.scp.gov.br. Tá, isso para em quantidade de número. Normal. E sempre tem um monitor aí Sempre, para. sempre. Sempre tem monitor, o que precisar de informações a mais. Tá. Aí vem visitar aqui que você não vai se arrepender, além de você ficar sabendo da história deste que é, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do futebol, você vai conhecer este prédio que está fantástico aqui no Centro Histórico de Santos, onde está localizado o Museu Pelé. 70 não acabou ainda não, né? Não, Acabou? ainda temos mais um pedacinho. Vamos lá conhecer, gente, vamos lá. Bom, gente, aqui nós estamos de frente a uma exposição do Rei Pelé, sendo carregado pela multidão mexicana num jogo que terminou 4-1 para o Brasil, lá em Guadalajara, no Estádio Azteca. E aqui os mexicanos carregando o Pelé foi quando colocaram um chapéu. É chapéu mesmo? Um chapéu. Vamos chamar de chapéu, né? Chapéu mexicano. Tá vendo aqui, Paulo? Mostrou aqui, ele usando e sendo carregado, né? Um sombreiro. Um sombreiro. Um sombreiro. E este sombreiro, Marjorie, vem cá. Este sombreiro é este aqui. Está aqui. Está aqui, no Museu Pelé. Tem 46 anos atrás. E está intacto, né? Está intacto. Como a faixa de tricampeão, faixa, que é o que ele que é recebeu. original. É original. Essa faixa aqui, ó, esse chapéu é aquele que ele usa no final, lá no Estádio Azteca. E ali a faixa original de campeão do mundo em 1970, invicto, com 7 jogos, 7 vitórias. A faixa original que o Pelé recebeu em 1970. E esse quadro atrás de você é o quadro da grande final, na qual foi... Aí consagrou de vez, né? Consagrou, aí era indiscutível, né? O Brasil como o país do futebol. E ele como um mito do futebol. Aliás, em 1970, quando o Brasil conquistou o 3º título, ele já era considerado o rei, né? Mas eu acho que aí ele recebeu a coroa. Aí não tem nem o que discutir. Agora tem... E aqui, a réplica... uma réplica feita da original, da Júlio Rimet. Júlio Rimet. Que alguém teve a brilhante e má ideia de tirar de dentro da CBF e derreter, né? Mas aqui, ó, tá aqui a história, não nos deixa mentir e nem enganar ninguém, porque a história viva está aí. Hoje com 75 anos, né? 74. 74 anos e é um mito para o resto da vida no esporte e um homem que marcou o seu nome neste planeta Terra, pode ter certeza disso. Temos mais coisas lá embaixo, né, Marjorie, para mostrar, né? Temos a trajetória dele de vida, né? Leva a gente lá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Então vamos lá. Muito bem, gente, agora nós estamos aqui no térreo do Museu Pelé e esse espaço aqui é denominado Linha do Tempo. E vocês vão saber agora com a Marjorie Medeiros, que é aqui a coordenadora do museu, o porquê isso. Olha quanta coisa interessante tem aqui. Aliás, vamos mostrar pouca coisa, né? Marjorie, o que significa isso aqui na linha do tempo? Na linha do tempo, foi o primeiro trabalho do Pelé como um engraxate. Ele montou essa caixa de engraxate com o tio dele que ajudou. Sim. E a mãe dele guardou isso no acervo. Essa É original. É original. É original.
Muito bem, e logo depois... não só a caixa, quanto o cofrinho onde ele guardava as economias. Que é aquele ali. Gente, que coisa interessante. E o rádio. Aliás, ó, só em cima do que ela falou, cofrinho que Pelé, aos 11 anos de idade, guardou os 4 cruzeiros e 50 centavos que recebeu do Landão Mandioca para defender o time da Vila. Enfim, são tudo peças originais. Aqui o rádio. O rádio, que ele escutou, que o pai escutou a derrota da década de 50, 1950. E está aí até hoje, que tá também até hoje. É o original. E aqui, gente, nós temos tantas coisas para mostrar, como vocês podem ver. Quantas peças tem ao todo no museu? Ao todo são 260 peças. 260 peças, ó. E aqui nós temos o primeiro contrato, é isso mesmo? Primeiro contrato com o Santos Futebol Clube. Tá ali o nome do homem, ó. Edson Arantes do Nascimento. Santos... 1957. 1957, o primeiro contrato do Santos está aqui também no Museu Pelé ali, ó. Com a imagem comprovando um menino, né? Um menino. Com imagens, é isso mesmo, lembrou bem imagens, ó, imagens comprovando um garoto, né? Mas a fisionomia não muda, né? Não. Se colocar esse Pelé ao lado do Edson Arantes hoje, Pelé é igualzinho. É igualzinho. Ele muitas curiosidades, muitas coisas, muitos quadros. O cotidiano dele aqui na cidade, as faixas. De 58. Jogos, depoimentos. Depoimentos até, inclusive, de pessoas que jogaram com ele, sim, né? Amigos. Sim. E assim sucessivamente. Olha, gente, tá vendo? São tudo imagens, tudo que o próprio Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, o rei Pelé, o homem mais conhecido do mundo, cedeu aqui para o museu. Doou, né? Doou. Pertence ao museu. Essa imagem aqui a gente não pode deixar de mostrar, aqui mais uma vez, Gilmar dos Santos Neves, o maior goleiro da história do futebol brasileiro. E aqui um pouquinho das milhares de conquistas que ele teve, não é, Martinha? É verdade. Eles são hoje que não tem nem 10% dos objetos que ele recebeu como cidadão das cidades, várias cidades do Brasil, ou comemorações, são diversas. Gente, ó, eu vou ser bem sincero, gigantesco aqui. Aqui os troféus também do Campeonato Paulista, regionais, enfim. Melhor do mundo, rádio. As rádios antigamente doavam, né, troféus para os jogadores. Melhor em campo também. Melhor em campo, troféu, motorrádio, enfim. Gente, deixa eu só contar um negocinho para vocês. Tem a história que o Brasil, que o Santos Futebol Clube parou guerra. Pode ser encontrado aqui também no museu ou não? Não, nós não puseram. Não. O Santos de Pelé parou guerra. O Pelé foi expulso na Colômbia e a torcida da própria Colômbia invadiu o gramado, expulsaram o juiz e trouxeram o Pelé de volta. São histórias fantásticas. Tem diversas histórias muito pitorescas com relação ao Pelé. Eu pedi para o telespectador vir aqui, depois conversar com o Pepe, com o Mengal, porque eles têm história para contar, né? Bicampeão paulista em 1968, tricampeão paulista 67, 68, 69 e agora nós vamos, é claro, no ponto-chave, aqui, ó. A despedida da seleção brasileira. A despedida da seleção brasileira, que foi no Morumbi, né? Aqui nós temos as meias que ele utilizava, se você comparar com as meias de hoje. Dá uma olhadinha aqui, ó, nas meias, Estênio. O peso que eram essas. As camisas também. As camisas também, que E eram a bola? algodão. A bola. Pesadíssima. A bola. Não. Mas eu digo assim, a bola era pesadíssima. Quando ela molhava, então, chamada bola de capão, que era costurada. Olha a meia original, camisa original do Santos. Enfim, aqui o diploma do Pelé, que é professor de educação física. Né? Formado. Ele é formado em educação física. Gente, o Cosmos, quando ele participou dos Cosmos, levando Nova York, 1977. Quando ele levou o futebol para os Estados Unidos, quer dizer, né? Foi em 75 e parou lá definitivamente em 77 e 74, aqui na Vila Belmiro, se despedindo do futebol. Outra curiosidade, ele ganhou 2 discos, um de ouro e um de platina. Uma coisa que ele gosta muito é cantar e tocar violão. Tocar violão e cantar, né? São esses aqui. Ele ganhou, Olha que Clube da Criança. Ele ganhou 2 discos. E ele tem o título de Sir, que é o único brasileiro a ter esse tipo de condecoração, dado pela Rainha Elizabeth. E vocês viram, olha essa foto aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. Michael Jordan. São os melhores do mundo nas habilidades. Nas habilidades. O Muhammad Ali novamente ali, enfim.
Gente, vem conhecer o Museu Pelé e se a gente for mostrar tudo, precisa de um dia Nossa, inteiro sem parar. Tem Agora, bastante coisa. Você vai falar sobre isso. O Bola de Ouro, né, que ele recebeu em 2014, sem nunca ter jogado na Europa, já aposentado, e ele recebe como uma condecoração, né, a todo o trabalho profissional como jogador de futebol, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, que perguntaram para o Clodoaldo uma vez, e o Clodoaldo respondeu. Eu pergunto para você, vê se você concorda ou não. O Clodoaldo disse, perguntaram para o Clodoaldo se ele jogasse hoje, se ele faria mais de 1.285 gols. O Clodoaldo falou que não. Falou, não, ele não faria 1.285, ele faria 3.500. Concorda com isso? Concordo. Marjorie, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós, da TV Câmara, toda a nossa produção, quer agradecer demais por ter aberto as portas do Museu Pelé, para a gente mostrar à população um pouquinho da importância de preservar a história de um homem que fez tudo pelo esporte, pelo Brasil, pelo mundo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Viu? Eu que agradeço ter essa oportunidade, vocês estão de parabéns e as portas do museu estão abertas. Venham visitar e é uma boa experiência. Terça a domingo, das 9 às 10 das 9 às 18 horas. Caso escola, alguma coisa, bastante gente, ligue, agenda, que o telefone vai aparecer aí na sua tela. Ligue para cá, agende, venha visitar, porque além de cultura, você vai conhecer um pouco mais da história do futebol, do Pelé e do Museu Pelé e aqui no Centro Histórico de Santos. Isso mesmo, né? É verdade. Frente à Igreja do Valongo. Em frente à Igreja do Valongo e a antiga Estação de Ferro São Paulo Railway. Que viajaram muito aí de trem, viu? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Hoje nós estivemos aqui no fantástico Museu do Pelé, aqui no Centro Histórico de Santos, ao lado da Marjorie Medeiros, que é a coordenadora aqui do museu, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.